seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Na verdade, a gente está aqui no aquecimento para a semana Maternar Sem Estourar, que começa segunda-feira. Então, se você ainda não fez a sua inscrição nesse evento 100% online, 100% gratuito, no qual eu vou te ensinar o caminho completo para você deixar de ser uma mãe reativa, não perca tempo, hein? Você vai lá na minha bio quando acabar essa live e faça a sua inscrição pra gente estar caminhando juntos nesse caminho que vai ser bem profundo e bem, muito esclarecedor. Então, tô vendo que vocês estão chegando aí, sejam todas bem-vindas e bem-vindos também, os homens, os pais, que sempre colam com a gente aqui na Live Zen, né? E que, enfim, são super bem-vindos também. Porque hoje a gente vai conversar de um tema que eu adoro, que eu acho que é, assim, uma chave muito importante para a gente poder destravar parte da nossa reatividade e do nosso cansaço, da nossa exaustão, seja do nosso cansaço físico, né, de ter que estar sempre fazendo, executando tarefas para todas as pessoas da nossa casa, muitas vezes, seja o nosso cansaço mental, por exemplo, de estar sempre falando 1000 vezes com o nosso filho a mesma coisa, sabe? E sem conquistar aquela obediência que a gente está querendo, que a gente está desejando. Então, o tema de hoje é crianças cooperativas, mães menos reativas. Quando as nossas crianças são cooperativas, nós, mães, nos tornamos menos reativas. E aí, qual que é o ponto, né, que a gente não pode deixar de esclarecer nesse processo? As nossas crianças, elas não nascem cooperativas. A gente ensina essas crianças a serem cooperativas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Railane, bom dia, sou sua fã. Que linda, Railane. Seja muito bem-vinda. Espero que você tenha bons insights aqui na nossa live de hoje, né? E aí, gente, se você acha que outras mães podem se beneficiar desse conteúdo, se você percebe que você tá com uma amiga aí que tá muito cansada da maternidade, né, que vive reclamando aí dessa questão da obediência dos filhos, eu vou te pedir para colocar o arroba dessa mulher aqui, né, nos comentários, para você convidar essa pessoa para poder vir para cá e também aprender mais, se desenvolver, né? Entender melhor quais são as possibilidades que nos ajudam a amenizarmos cada vez mais a nossa reatividade, até que a gente não se identifique mais como uma mãe reativa. Ou então você usa essa setinha que está aí no canto para mandar essa live para essa mãe ou outras amigas, mães aí que você conheça e que possam também se beneficiar. Quando a gente faz essa corrente do bem, quando a gente aprende juntas, quando a gente caminha juntas, a gente vai muito mais longe, né? Esse é, inclusive, um dos mandamentos da Mãe Mindful, caminhar com quem vai te levar mais longe. Então, quando a gente vai passando por esse processo de conscientização juntas, a gente fica muito mais forte, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Antes de eu ir direto ao ponto aqui, começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de agradecer, né, a todas vocês que têm me enviado mensagens, que têm falado que tem sido muito especial participar das lives de aquecimento. Amanhã a gente vai ter a nossa última live de aquecimento, tá? Com o tema mãe estressada, mãe reativa? É uma pergunta, tá? Mãe estressada, mãe reativa necessariamente? A gente relaciona muito uma coisa à outra e realmente existe uma relação aí direta, mas a gente vai discutir isso, né? Se o estresse, ele é um componente essencial da nossa reatividade, né? E se a gente pode vivenciar situações de estresse que acontecem todos os dias na vida de todas as mães sem sermos reativas. Será que é possível? Ou será que se eu tô vivendo uma situação estressante, eu necessariamente vou ser uma pessoa reativa? Então, eu vou esperar vocês amanhã aqui também. E aí, sintam-se à vontade para colocar os comentários, as perguntas de vocês, na medida do possível. Eu vou respondendo no curso aqui da nossa live, eu vou lendo, eu sempre faço algumas pausas para ler os comentários e conversar com vocês, porque eu gosto muito disso, né? Como eu falei, quando a gente caminha juntas, a gente vai mais longe. Então, eu não sou aqui a detentora da verdade, né? Não sou, eu sou uma pessoa que tem uma visão muito clara de um processo de educação, que tem alguma experiência de alguns bons anos nessa caminhada de educar crianças e adolescentes e que está muito disposta a estar aqui dialogando com vocês sobre esses novos caminhos que a gente constrói juntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre cooperação, como que a gente pode educar crianças, né? Ou por que educar crianças cooperativas vai fazer com que a gente seja
né? Com que cada uma de nós sejamos mães menos reativas. Em primeiro lugar, assim, eu quero fazer uma pergunta, vocês vão colocar sim ou não aqui nos comentários pra mim. Você vê que é algo, pra você é uma coisa clara, é uma coisa até óbvia, assim, claro, uma criança mais cooperativa, né, a mãe, ela vai tender a ser uma mãe menos reativa, se ela tem um filho, uma filha mais cooperativa, isso faz sentido pra você? Ou você acha que uma coisa não tem uma relação muito clara com a outra? Se você acha que sim, que crianças cooperativas de fato, né, as mães das crianças cooperativas tenderão a ser menos reativas, você manda sim. Já tô vendo aqui, ó, a Yasmine mandando que sim. A Jusilene falou que não, então já gostei, porque a gente já tá meio dividida aqui, hein? Vamos ver como é que a gente vai concatenar essas ideias aqui hoje. Ritinha falando que sim, a Railane falando que sim, Jéssica falando que sim. Legal, gente, vamos ver então, né? A Alexandra também falando que sim, Suelen, Joyce, muito que bem, ó. Eu vou, uma de vocês, que eu já esqueci quem foi, Jusilene, fica aqui com a gente, porque junto com todas essas outras mães, Karenzinha também falando que sim, Arte da Fazenda falando que sim, ótimo. Ó, então olha só, Jusilene, fica aqui com a gente, porque junto com todas essas outras mães, a gente vai entender melhor o porquê sim, né? Quando a gente está educando os nossos filhos para que sejam crianças cooperativas, essas crianças, elas vão também contribuir para que a gente seja mães, para que nós sejamos mães menos reativas. Só que aí, eu acho que cabe já, logo no início dessa live eu trazer um super parêntese, que é muito importante mesmo pra gente não confundir as bolas. Já até mencionei isso assim que eu abri a live aqui, que é o seguinte, gente. Qual que é um erro crasso que a gente pode cometer quando a gente entende isso? Que crianças, né, quando os nossos filhos são mais cooperativos, a gente vai tender a ser menos reativa. A gente vai querer achar, né, não é que a gente quer achar, mas a gente pode tender a achar que essa cooperatividade é algo que é da personalidade daquela criança. Então, né, essa criança que bacana, uma criança obediente, uma criança boazinha, né? A gente às vezes até confunde muito a criança cooperativa com a criança obediente, e são coisas que podem até serem parecidas em alguns aspectos, mas que são em essência diferentes. Vou falar um pouco sobre isso também, né? Então, assim, quando a gente está se propondo a termos, né, filhos cooperativos, a gente precisa entender que o trabalho é todo nosso. Somos nós que educamos crianças para que sejam cooperativas, tá? Não é o nosso filho que nasce com, enfim, uma super tendência a ser cooperativo ou não. Óbvio que isso também existe. Mas é muito mais sobre educação, sobre como a gente vai conduzir a nossa relação, o nosso diálogo com essa criança. Então, na live de hoje, a gente vai falar muito sobre esse elemento importantíssimo na educação, que é a comunicação, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, eu sou linguista, né? Fui até o doutorado estudando linguística, então como as pessoas se relacionam por meio da linguagem é algo que me interessa, e na minha experiência como educadora eu vi que isso é fundamental, é isso que dá o tom totalmente da nossa conexão, da nossa relação com as nossas crianças, né? Então é isso, tá? A gente já precisa ficar bem claro aqui. A gente não vai sentar aqui hoje pra falar assim, olha, pois é, né? Se esse menino aqui fosse mais obediente, se ele fosse mais cooperativo, eu seria uma mãe menos reativa. Não é isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre como eu posso engajar o meu filho para que seja uma criança mais cooperativa, e assim todo mundo se beneficia com isso, porque eu também tiro dos meus ombros vários tipos de sobrecargas, né, da mental à física, e eu também consigo estar melhor nesse nosso relacionamento, nesse processo de educar. Me digam aí se está fazendo sentido para vocês. Agora, uma coisa que eu quero falar é sobre o antigamente, assim, né? A minha mãe, ela falava muito assim comigo. Eu não sou dessa geração que eu vou descrever agora, é a geração da minha mãe. Talvez você vai identificar aí que talvez na sua casa tenha sido assim, ou talvez seus pais tenham te contado também como eles foram criados, tá? A minha mãe falava assim, olha, o meu pai, quando a gente tava, né, eram 8 filhos, quando a gente tava, tinha uma visita em casa e a gente tava fazendo alguma coisa que não era certo, ele não precisava falar nada, ele só olhava pra gente. E com aquele olhar a gente já entendia tudo e todo mundo já se ajustava,
né? Não tinha, enfim, não tinha nenhuma possibilidade daquelas crianças ali, daquela geração da minha mãe, contrariarem os seus pais. É o que a gente chama de obediência cega, né? Aquele olhar ali, como a minha mãe me relatava, já era o suficiente. Vocês já ouviram falar disso? Porque a Tatiana falando aqui, ó, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. A pergunta da Jusilene é muito boa. Como identificar uma criança cooperativa e uma criança boazinha pelo modo que é comandado? Vou responder isso durante a nossa live. E a Jéssica falando aqui, ó, faz sentido sim, porque eu percebo que sempre que minha menina mais velha me ajuda, eu consigo ficar mais calma, porque a carga que eu carrego fica mais leve, não quer dizer que ela tem obrigação, exatamente. Oi, Solange, seja bem-vinda. Ó, meus pais foram criados assim, meus pais falavam assim, a minha época era assim. Exatamente, né? Então essa é uma outra geração e a gente precisa entender que não vai voltar a ser assim, gente. E é desejável que não seja assim, né? Porque aqui a gente tá falando de obediência cega. É algo que eu sempre tô batendo nessa tecla aqui no Educar Zen. Eu sei que parece ser mais fácil educar uma criança que é muito obediente, né? Que é até a criança boazinha, a criança que não dá trabalho, a criança que é tudo feito de acordo com a sua vontade, o seu desejo que você estabelece. Eu sei que isso te dá menos trabalho, mas isso a curto prazo, porque a médio e longo prazo, essa criança, ela vai tender a ser um adulto sem iniciativa, um adulto que não entende bem quais são os limites, né, do respeito que as pessoas têm que ter com ela, porque ela está sempre acostumada a ser submissa ao outro. Então, é aquela criança que vai crescer, vai ter dificuldade, às vezes, de escolher uma profissão, vai ter dificuldade de estabelecer, quando começa a se relacionar, né, afetivo, sexualmente, vai ser aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente que provavelmente vai se meter em relações tóxicas, em relações abusivas, porque é uma criança que foi criada para estar submetida, para ser submissa. Então, pensa bem, né? A coisa que eu mais escuto aqui no Educar Zen, às vezes quando eu abro caixinha de perguntas e tudo mais, eu falo assim, olha, o que você acha, assim, qual que é o grande gatilho aí da sua reatividade? A maioria das mães me manda alguma coisa do tipo, a desobediência do meu filho. Então, assim, não é você ter um filho cegamente obediente o que vai garantir uma educação bem-sucedida. A menos que você realmente compreenda que educar é ter uma criança que te respeita, não é nem respeitar, né, mas que te obedece cegamente, e que é isso. É só isso que você deseja? Ou você quer mais pro seu filho? Você quer que ele se torne uma pessoa autônoma, uma pessoa pensante, uma pessoa que se engaja na própria vida, que sabe o que quer, que sabe o que não quer, que não aceita ser desrespeitada, né? Isso tudo são coisas pra gente pensar. E aí, essa criança cegamente obediente, essa geração de crianças cegamente obedientes não vai voltar também, porque assim, o mundo mudou, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação. Nessa época aí, por exemplo, dos meus avós, a mulher, a esposa, ela também era cegamente obediente ao marido. E que bom que nós, mulheres, não somos mais cegamente obedientes aos nossos companheiros, né? A gente pode até chamá-los de companheiros hoje. Esse que é o desejável de um relacionamento. Se você não tá num relacionamento assim, eu acredito que é isso que você deseja pra você, né? Tá num relacionamento em que você é companheira, você apoia e é apoiada. Você decide junto, você respeita e é respeitada. Então, para nós mulheres, nós já estamos, né, nesse processo, e muitas de nós ainda estão em relacionamentos muito, muito ruins, muito tóxicos, eu sei disso, mas eu acho que a maioria de nós já entende que não é isso que a gente quer e que a gente merece. Então, com as crianças não é diferente, não. Eu gosto muito de falar assim, sabe aquela música do Mamonas Assassina, que falava assim, acho que era o Robocop gay, aí eu fico brincando, às vezes eu falo assim, abra sua mente, mãe também é gente, abra sua mente, criança também é gente, sabe? E então, assim, se a gente pensar aí a médio e longo prazo, é muito mais saudável a gente educar as nossas crianças para a cooperação do que para a obediência, tá? A Rocha Aparecida, quero que meu filho seja um bom marido. Eu também quero que meu filho seja um bom marido. Sabe o que eu fiz essa semana? Na casa que eu tô aqui, né, que é uma casa alugada, tem 2 bonequinhos de crochê que eu até usei aí uns vídeos pra trás. Eles encenaram junto comigo uns vídeos aí, da Mãe Reativa versus Mãe Mindful.
E o Francesco ficou apaixonado pelos bonecos. Já era uma ideia minha dar pra ele bonecos, né? Pra ele poder cuidar dos bonecos, assim como eu cuido dele. Porque se a gente tá querendo uma geração diferente de homens, a gente vai ter que fazer essa geração crescer, a geração dos nossos filhos, de um modo diferente. Se você deseja, por exemplo, que o seu marido, né, ele divida mais tudo que envolve a educação, né, e os cuidados do seu filho com você, e você tem um filho menino, então o que você pode realmente fazer para mudar esse mundo? Óbvio que você tem todo o direito de reclamar por essa colaboração, né, do seu marido, do seu companheiro, do pai do seu filho, mas algo que a gente pode fazer de concreto e que é de um lugar muito altruísta, que não é nem a gente que se beneficia diretamente, apesar de que eu acho que a gente também vai se beneficiar muito, é você educar um menino para que ele seja cooperativo. E a gente educa como? Permitindo que esse menino, por exemplo, né, esteja em contato ali com as bonecas. Se meu filho um dia tiver filhos, qual que é o problema dele brincar se ele está interessado nas bonecas? E eu acho que isso é uma coisa, né, que vai ser positiva a médio e longo prazo. Entendem? Então, é isso. O que é cooperar? Vamos pensar nessa palavra, cooperar. A gente tem aí falei pra vocês que eu sou linguista, né? Então vamos agora para a aula de português. A gente tem aí um prefixo que é o co, né? Esse prefixo co, ele significa junto, tá? E o que significa operar? Significa fazer, né? Então, assim, cooperar. Operar junto, fazer junto. Isso significa que se a gente estiver querendo, né, que os nossos filhos sejam cooperativos, a gente vai ter que descer do nosso pedestal. Isso vai demandar da gente uma mudança de postura, porque a verdade é que a maioria das pessoas, quando a gente pensa em trabalho, na sociedade, a maioria de nós não está em cargos de poder, a maioria de nós não está, né, assim, trabalhando e é o chefe de alguém, sei lá, alguma coisa desse tipo. A maioria de nós está subordinado, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de exercer poder, a gente pega isso aí com unhas e dentes, e com os nossos filhos é um pouco sobre isso, né? O quem manda aqui sou eu. Essa soberba que a gente tem com as nossas crianças é algo socialmente construído, é como se aqui tivesse ok, como se aqui fosse legítimo eu exercer, né, esse viés um pouco negativo da natureza humana, que é de se impor ao outro, de minimizar o outro para poder estar acima de alguém, para estar acima de alguma coisa. Então, a gente vai precisar mudar a nossa percepção de educação, a gente vai ter que dar uma horizontalizada nesse processo, né? Eu vou ter que olhar para o meu filho como um ser humano e não como alguém que está aqui, novamente, a gente sempre está falando sobre isso aqui nas nossas lives, não como alguém que está aqui para ser submetido a mim, ao que eu quero, às minhas expectativas, ao que eu acho que tem que ser, né? É óbvio que nós somos adultas, óbvio que a gente tem muito mais experiência de vida e que isso precisa ser considerado, e isso não tá, né, eu não tô querendo dizer que a gente vai sair do nosso lugar de liderança. O que eu tô querendo dizer é que se você quiser um filho cooperativo, que vai ser uma pessoa, né, que ao contrário dessa pessoa obediente, que geralmente tem uma autoestima baixa, que geralmente não consegue movimentar os seus próprios talentos, nem saber do que gosta, né, não consegue se reconhecer mesmo, assim, na maioria das vezes, essa criança cooperativa, ela tende a ser um adulto mais autônomo, né, um adulto com uma autoestima saudável. Ela vai crescer não só quando ela é um adulto, né, ela vai crescer dessa forma. Então, assim, a gente substitui, tá, o autoritarismo, o silenciamento das crianças, a agressividade ao lidar com elas, por gentileza. Tem duas palavras que eu quero muito que vocês guardem, que é a gentileza, e gentileza é sinônimo de bondade. Então é a gentileza e a assertividade. Importante trazer essa palavra aqui, a assertividade. A gente continua sendo uma liderança, um farol seguro para os nossos filhos. A gente continua trazendo limites para eles. A gente continua sendo o adulto da relação. Só que a gente vai fazer isso de forma gentil e considerando que essa criança também é uma pessoa, que também traz o seu universo interno, que também tem os seus desejos, que também tem suas dores, que também tem suas prioridades,
né? Não é tudo sobre nós. Então a gente desce das tamancas, sabe? A gente precisa realmente olhar para essa pessoa que é o nosso filho desse lugar horizontal e não desse lugar vertical, ó. A gente tá aqui olhando para ele assim, não assim. E aí se você acessar a sua criança interior, a criança que você foi um dia, você vai entender o tanto que isso realmente muda tudo. Se você teve pais que te olhavam dessa forma, que te minimizavam, que não te consideravam, que você não era importante, né, assim, isso de várias formas, tá, gente? Eu li um comentário uns dias desses em um dos posts que eu fiz, uma menina falando sobre como que ela foi silenciada a infância inteira, que ela não podia soltar pum se não fosse no banheiro. E aí ela prendia os gases, ela sentia dores horríveis, sabe? Então, eu tô falando aqui de um caso extremo, mas só pra gente entender como que tem muitas nuances e como que os pais, nós, mães, pais, a gente pode realmente acabar acreditando, porque isso está socialmente construído, que a criança é um ser inferior, é um ser que não sente, um ser que deve simplesmente obedecer. Criança não tem que querer nada, não, sabe essa frase? Criança não tem que querer nada, não. Aí depois, né, o menino cresce, tá lá um adolescente enfurnado no quarto, não faz nada, não tem vontade de nada. E você se pergunta por quê? Por que será? Né? Então, assim, se você foi essa criança silenciada, essa criança diminuída, essa criança que não tinha direito nem de escolher se queria o tênis rosa ou o tênis verde, por exemplo, você vai entender que realmente isso é algo que dói muito. Então, assim, a curto prazo, né, esse autoritarismo, esse desejo nosso por obediência cega, ele pode até dar resultado, né? Você grita, você xinga, você dá palmada, você é reativa, você ameaça de colocar de castigo, você coloca um monte de etiquetas, né? Que você é desobediente, você é igual ao seu pai, você não... Você vai ver, você não vai ser ninguém na vida, sei lá. Coisas desse tipo que doem muito para uma criança ouvir. E isso realmente, assim, diminui tanto a autoestima daquela criança, né? A percepção dela de importância, de relevância, o senso dela de ser aceita, né? Que você suga de canudinho, assim, ó, a energia emocional e a autoestima do seu filho. Porque o que você diz que ele é, o que você disser que ele é muito provavelmente o que ele vai se tornar. As nossas crianças, elas acreditam cegamente no que a gente diz. O seu filho é incapaz de pensar que você mente. Então, se você diz que ele é um preguiçoso, adivinha no que ele vai se tornar. Adivinha quem que ele vai ser? Um preguiçoso, sabe? Então, assim, isso que é um aspecto pra gente pensar, pra gente avaliar, tá? E o que eu quero dizer é, a longo prazo, quando a gente é educado assim pelos nossos pais, a gente vai desenvolver ressentimento, a gente pode desenvolver rebeldia, o seu filho pode desenvolver rebeldia, como eu falei, redução da autoestima, sentimento de vingança. Tanto de mensagem que eu recebo aqui de adultos, tem muita gente que me segue aqui no Educar Zen, que não tem filhos, mas que me segue para curar a sua criança ferida. Sabe, pessoas, talvez tenham pessoas aqui nessa live, nesse momento, exatamente assim. Pessoas que foram extremamente violentadas de diversos níveis, de diversas formas nas suas infâncias. Que, gente, eu juro pra vocês, uma vez por dia, no mínimo, alguém me manda uma mensagem falando assim, seja nos comentários, seja no direct, falando assim, eu não converso com os meus pais. Então, esse senso de distanciamento, né, ele acontece, a gente sabe disso. E aí eu até vi aqui, passou alguma mensagem aqui, assim, ó, eu só li rapidão, de algum de vocês falando assim, mas o mundo lá fora é assim. E aí? Como que eu faço? Olha, o mundo lá fora, ele tem primeiro muitas camadas, né, gente? Tem muitos mundos lá fora. Eu tô vivendo aqui uma realidade hoje, por exemplo, nessa vida que eu tô aqui na Bahia, numa ilha na Bahia, que é muito diferente da realidade que eu tava vivendo 2 meses atrás em uma cidadezinha na Itália. É um outro contexto social. Então, assim, existem muitos mundos. De fato, né, algumas vezes a gente vai se deparar com pessoas que vão
ter exatamente esse tipo de comportamento. Sei lá, seu filho pode ir ser funcionário em algum momento de uma empresa e, obviamente, ele vai precisar lidar com as regras daquele lugar. Só que quem diz que pessoas cooperativas não obedecem regras? A pessoa tem que ser cegamente obediente, ela tem que ser um carneirinho sendo levado por um pastor, ela não pode ser pensante, ela não pode ter vontade própria. Agora, eu vejo um monte de gente, às vezes até entre os meus amigos, falando assim, eu não aguento mais esse emprego, eu não suporto esse lugar. Pessoas com potencial, que poderiam encontrar outros lugares para trabalhar, que poderiam ter o seu próprio negócio, sei lá, pessoas com potencial e que se submetem a determinadas situações simplesmente porque não aprenderam nem a dizer não, eu não mereço isso. Não, eu preciso ser respeitada. Não, respeito não é uma coisa unilateral, que é só quem está acima de mim que merece. Eu também mereço. Então, quando a gente está ensinando os nossos filhos a serem cooperativos, a gente não está ensinando os nossos filhos a serem rebeliões, sabe? Não é isso. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Cooperação, operar junto. Isso aqui é muito positivo, porque assim, o seu filho ele vai criar um senso de inteireza que ele não vai ficar em lugares que ele não se encaixa. E eu sinto muito se você achar que o seu filho ele precisa aprender a estar em lugares que não são para ele. Porque isso é de uma violência. Eu vou trazer ainda para esse aspecto aí do campo profissional. Se você já trabalhou em uma empresa, quem for lá na Semana Maternal Sem Estourar vai conhecer a minha história. Trabalhei em várias escolas consideradas aí as melhores de Belo Horizonte. Eu não me encaixava, mas assim, era o máximo, né, do lugar que eu podia chegar, eu podia crescer dentro dessas escolas. Eu já estava como professora nas melhores escolas. O que mais que eu podia querer? Se eu não tivesse esse senso, né, que a minha mãe me ajudou a desenvolver ao longo da minha infância, de cooperatividade, de cooperação e de respeito por mim, muito aguçado, e foi uma coisa que eu construí também ao longo dos anos, obviamente que eu desenvolvi na vida adulta, eu estaria lá, como vários dos meus colegas ficaram, né, achando que o que teria de melhor pra mim, e eu descobri que tinha tanta coisa melhor pra mim. Fui viver a vida que realmente faz sentido pra mim e vivo, né, é isso, tava 2 meses na Itália, tô aqui agora. Gente, não nasci em família rica, nem sou rica, tá, mas eu faço escolhas conscientes de acordo com o respeito que eu tenho por mim, com a vida que eu escolho viver. E quando a gente está educando os nossos filhos nesse caminho, é isso que a gente está ensinando para eles, a viverem vidas autênticas, sabe? Então, assim, a longo prazo, você está educando uma pessoa para a liberdade. Se educação não é ensinar o ser a ser livre, volto a dizer, ser livre não é ser libertino, não é desrespeitar as pessoas, não tem nada a ver com isso. A liberdade, ela começa exatamente com o respeito por si mesmo, que é um respeito que se esparge também para as outras pessoas, né? Mas se você não estiver ensinando seu filho a ter liberdade de pensamento, a ser livre para sentir, a ser livre para agir dentro, obviamente, do que é aceitável, é de se repensar, né? É de se repensar. Aqui a Tatiele falando, foi você então, né, Tatiele? Na verdade, foi uma dúvida por realmente não saber e você esclareceu. Que bom, querida, fico feliz. E eu entendo totalmente, né? Essa é uma dúvida mesmo de muitas pessoas. Sempre que eu toco nesse assunto da cooperatividade, isso vem à tona, assim, né? Muitas pessoas ficam pensando nisso. Agora, eu quero, porque eu falei, né, gente? Tô bem... Enfim, bem filosófica aqui. A gente vai falar de coisas mais práticas agora também. Mas eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários pra mim o seguinte: isso que eu disse até agora fez sentido pra vocês? É um assunto, é uma coisa assim, um pouco mais abstrata, né? Mas tem uma profundidade aqui nisso que eu trouxe, assim, que é uma elaboração muito também da minha visão de mundo. Assim, óbvio que tudo que eu falo aqui no Educarzinho é sobre como eu vejo, né, as coisas. Mas é de um aspecto bem particular meu. Me conta se faz sentido pra vocês. Ó, Alexandre, Luci Maria falando que sim. A Railane falando total sentido. Bacana, gente, que legal. A Jana também faz total. A Gleice, 100%. Empório Gran Parma, que legal. Tatiele também, todo sentido. Bacana, gente, olha, legal. Agora, se a gente tá pensando nisso, né, e muitos de nós,
Tatiele tá perplexa. Por que, Tatiele? Me conta aqui. Carol falando que faz total sentido. Muito bacana, gente. Ó, Aninha, só dá vontade de chorar, porque faz sentido em minha vida, é como reajo. Gente, eu sei que muitas de nós, assim, muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas tá presa na própria vida. Tá presa na própria mente, nas limitações que acha que tem. Pessoas com grandes potenciais, porque assim, como educadora, há 17 anos trabalhando com educação, né, eu tive contato com muitas crianças, com muitos adolescentes, com muitas pessoas. Então, desse lugar de poder ver esse potencial do ser humano, olha, eu não acho que eu conheci uma pessoa que não tivesse um grande potencial. Todo mundo tem. A diferença é realmente, assim, óbvio que a gente vai ter que considerar aí também outros fatores, como, por exemplo, óbvio, né, que a pessoa que às vezes nasce numa família muito privilegiada, que vai ter a oportunidade de fazer todos os cursos que quiser, a gente sabe disso, óbvio, tá? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma realidade, desigualdade social, tudo isso. Mas tem um outro aspecto que não custa nada, que não é pago, que é essa motivação interna que nenhuma criança, você, adulta de hoje, que um dia foi uma criança, você não aprende isso sozinha. Você precisa de um adulto de referência, esse adulto que você vai acreditar cegamente nele, acreditando que você é capaz. Quando a gente está educando filhos para serem cooperativos e não obedientes, a gente está falando assim pro nosso filho: sabe que eu acho que você é capaz, sim, de me ajudar a picar essa batata? Sabe que eu acho que eu não sou a única que tem que decidir aqui qual que é o melhor horário para você ficar no celular? Vamos conversar sobre isso? Eu vou te mostrar o porquê que eu acho que é esse horário aqui. Mas eu quero te ouvir, isso é importante. Vamos ver se a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio? Você está treinando seu filho exatamente para ter a vida que ele merece e quer, que ele venha a querer no futuro, sabe? A Tatiele falando assim, ó, porque eu vi isso diretamente nas decisões da minha vida. Entendi porque você ficou perplexa. Então, quando vocês estiverem lá vendo a minha história, né, porque eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês na semana Maternar Sem Estourar. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. É um evento 100% online, 100% gratuito. E o link tá na minha bio, tá? Mas quando vocês estiverem lá vendo, eu vou contar um pouquinho para vocês desse processo, assim, como, né, por exemplo, essas escolas aí, as melhores, não sei o que, elas matam, né? É isso, aquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. O sistema de educação como um todo, e as famílias, escolas, né, o sistema mesmo, ele tira, né, toda a espontaneidade da gente. Vai tirando, assim, tudo o que é autêntico nosso para que a gente se encaixe como mais um tijolinho no muro. E aí você poderia estar vivendo, né, uma vida muito mais autêntica, muito mais feliz, muito mais, sabe, assim, incorporada de você mesmo, e você não vive porque muitas podas foram feitas na sua mentalidade de que você era capaz. Quando a gente está educando crianças para a cooperatividade, é isso que a gente está mudando. A Jéssica, como ajudar uma criança a ser assim e não simplesmente uma Maria vai com as outras? Estou passando por isso com a minha filha de 8 anos. Ela está se modificando simplesmente para se enquadrar nos grupos. Ó, Jéssica, primeiro uma coisa que é importante a gente entender é que isso é super normal, tá? E na adolescência vai piorar. Nós somos seres sociais, a gente tem um cérebro social. Então, a gente faz escolhas baseadas, né, no que as pessoas do nosso grupo estão fazendo. Isso é muito forte, é por isso que é muito importante a gente também se rodear de exemplos de pessoas que vivem vidas e que têm mentalidades que a gente admira, né? Porque senão a gente pode realmente ir por caminhos que nos desvirtuarmos do nosso próprio caminho, digamos assim. Então, isso é normal, a criança ela vai mesmo em algum momento querer ser parte, né? Ela quer, nessa fase etária aí da sua filha, essa faixa etária de 8 anos, as crianças querem isso, elas precisam pertencer. Todos nós precisamos pertencer, nosso cérebro é um cérebro social. Agora, o que você pode fazer para essa criança, né, ela ficar cada vez mais assertiva?
né? Como que a gente ensina as nossas crianças a não serem Marias vai com a outra? Porque assim, a criança, sei lá, tá todo mundo na sala comprando a caneta Estabilo. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa escola que a moda era essa caneta aqui, que ainda custa o olho da cara, né? Só que era aquela fininha, sabe? Era uma dessas escolas das crianças ricas de Belo Horizonte. Aí, assim, quanto mais canetinha daquela você tinha, mais você era popular. Eram umas coisas absurdas, né? Essas coisas absurdas que a gente vê que acontecem mesmo. Então, assim, a gente pode direcionar isso, a gente pode conscientizar, mas vai fazer parte, é parte do processo, né? Agora, isso da criança querer ter uma canetinha Estabilo é diferente de uma criança que vai com as outras porque os outros estão fazendo bullying com um coleguinha e para poder participar, ser parte do grupo, ela vai também. Então, é muito sobre como a nossa coerência, e não só a nossa coerência, quem nós somos e quem os nossos filhos assistem, né? Não é só o que a gente fala, é o que a gente é com todo mundo e eles veem isso o tempo todo. É isso o mais importante. E além disso é a qualidade da nossa conexão com eles. E como que a gente estabelece conexão? Uma das maneiras é exatamente trazendo essa criança para ser uma criança mais colaborativa, né? A colaboração não é algo que a gente impõe, é algo que a criança ela precisa estar disposta a colaborar. E como que uma criança fica disposta a colaborar, gente? Só se ela se sentir aceita, se ela se sentir apreciada, se ela se sentir importante, né? A colaboração não pode ser algo assim que eu vou mudar o nome para colaboração, mas no final das contas eu tô querendo de novo que a minha criança esteja cegamente me obedecendo. Então a resposta é exatamente essa, Jéssica. Permita que a sua filha, dentro da sua casa, ela seja um ser pensante, ela seja alguém que, junto, né, das outras pessoas que convivem ali, também seja responsável por tomar decisões, também seja uma construtora da dinâmica da casa, né? Então, assim, quando os nossos filhos eles deixam de serem subordinados a nós e se tornam os nossos colaboradores, e nós, novamente digo, nessa posição de liderança, né? A gente permite, por exemplo, que essa criança ela participe da criação de regras da casa. Aí vamos supor que tem a regra lá de usar 40 minutos, sei lá, seu filho tem aí 10 anos, e aí você tem aí 8 anos. Você tem uma regra que ele pode usar 30 minutos de celular, de tela, sei lá, celular, por dia. Só que você tá só no celular o tempo todo, né? Você tá lá rolando o Instagram o tempo todo, você tá lá vendo vídeo no YouTube rindo, e ele não pode. Gente, eles não são bobos, sabe? Eles não são bobos, a obediência cega não existe mais, que bom. Porque a gente tá criando uma geração de pessoas que serão mais felizes, mais saudáveis, mais saúde mental, mais saúde física, porque se a nossa mente tá mais saudável, a gente tem, né, os nossos hormônios trabalham melhor, o nosso corpo trabalha melhor. Só que a gente precisa ser coerente. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Tá fazendo sentido? Eu preciso ser coerente com o meu filho. Eu tenho que tirar da minha cabeça essa história de impor respeito ao meu filho. Eu preciso entender que respeito faz parte de uma relação saudável. Mas se ele não presencia isso de fato na minha casa, ele vai achar que é ok, sim, ir. Se a Maria vai com as outras e fazer bullying contra um colega para poder impor respeito também, para poder estar acima nessa hierarquização. Entende? Então, esses seres humanos incríveis que a gente está querendo educar, não que para que seja mais fácil para a gente, não só por isso, né? Isso não é um bom motivo. É para que sejam melhores para o mundo. Eu estou pensando lá longe. A gente está conversando aqui sobre a construção de uma nova sociedade, de um mundo melhor, sabe? Então, a gente tem que esquecer o impor respeito, a gente tem que pensar em respeito mútuo, né? Eu respeito meu filho me respeita. Então, tem que ser coerente, né? Ah, não, mas eu trabalho no celular. Então, essa conversa ela precisa ser feita, né? Assim, olha, filho, vamos acordar aqui, tantos minutos para você. A mamãe precisa de mais tempo, porque a mamãe trabalha com redes sociais, por exemplo. Então, você vai me ver no celular, mas eu estou trabalhando. Além disso, né, o cérebro da mamãe, ele
é menos suscetível, óbvio que a gente vai usar uma linguagem adequada, aos danos que as telas causam do que o seu. Olha o que vai acontecer com o seu cérebro se você ficar mais de meia hora. E a gente precisa fazer esse processo de conscientização. Essa criança ela precisa entender, assimilar isso. Não, mas eu não acho que meia hora é justo. Então, é possível, na sua dinâmica, na sua ética, nas suas escolhas, nos seus valores, reequilibrar isso? É nisso que a gente tem que pensar, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários de vocês. Tatiele, eu estou chorando, mas eu vejo que minha mãe, tia que me criou, sempre tentou acertar. Porém, me limitava pela educação que ela teve. E hoje posso acertar com a minha filha, que tem 3 meses. Tatiele, sinta-se muito, muito, muito acolhida, muito abraçada. Você vai fazer isso por ela e você vai fazer isso por você também, né? Tá super em tempo também de você mudar várias coisas aí na sua mentalidade e ficar cada vez mais autêntica na sua própria vida. E vai ser um lindo processo viver isso junto com a sua filha. Muito grata por estar aqui, né? Disposta a fazer esse movimento aí dessa educação muito mais poderosa no fim das contas. Espituvri. Deste-me uma chinelada, não entendi. Carla, somos o espelho, muito, muito bom. Jéssica, sentido demais, você não faz ideia do tanto de resposta você consegue me passar. Estou me sentindo muito grata. Jéssica, que bom, fico muito feliz. Yasmine, trabalha em casa com celular, mas como ela pode entender que ela não pode fazer tudo que eu faço, né? Foi mais ou menos isso que eu acabei de falar, assim. Você pode explicar que o celular é a sua fonte de trabalho, enfim, tem várias maneiras aí pra você, mas isso precisa ser uma conversa aqui no olho, né? E não dessa forma, sabe? E manter essa coerência, porque se você tá rindo do vídeo do YouTube, enquanto ela não pode rir do vídeo do YouTube que ela quer, porque ela é criança, aí isso gera um desconforto, uma sensação de injustiça, né? Então, eu não tô dizendo que tem que ser o mesmo tempo pra você e pra ela, mas isso precisa ficar claro, os porquês, assim, né? E às vezes a gente vai ter que repetir algumas vezes. E tá tudo bem. A gente não pode achar só que a gente criou uma regra, que a gente comunicou pra criança que isso é colaboração, que tá acordado, tá? Cuidado com isso. Esses acordos que a gente acha que a gente fez, só que não fez, que a gente só comunicou pra criança e a criança é obrigada a aceitar, você só tá passando uma camada de verniz no seu autoritarismo. Então, pensar nisso daí. Quis dizer que o conteúdo faz todo sentido e que anda a falhar em alguns aspectos, principalmente com o telemóvel. Meu bebê tem 24 meses, entendi. Um beijinho de Cabo Verde. Gente, que legal! Eu ia te perguntar se era de Portugal por causa das concordâncias. Cabo Verde, que legal, meu Deus! Adorei isso. Seja muito bem-vindo, tá? Entendi o que você quis dizer de dar das chineladas, então. Gente, então assim, como que a gente pode começar, né, com as nossas crianças, esse processo de cooperatividade? Crianças muito pequenininhas, por exemplo, ela falou aqui que tem uma criança de 24 meses, de 2 anos. Essa criança, ela tá no ponto para começar a cooperar dentro de casa. O Francesco, meu filho, não sei, já tem um bom tempo que ele tá ajudando em várias coisas. E é quando ele se sente mais, assim, por exemplo, algumas vezes eu tô cozinhando. Aí ele começa a chorar, ele quer atenção, né? Eu percebo que ele quer o quê? Ele quer ver o que eu tô fazendo. Sempre que eu tô na correria e eu falo, não, filho, não, vai lá, faz outra coisa, vai. Isso gera mais fricção. Agora, na hora que ele vem, né, e que ele participa, por mais que me dê um pouquinho mais de trabalho no cozinhar, eu crio ali um momento de muita conexão, de muita interatividade, né, de muita reciprocidade com o meu filho. Eu não fico estressada, tipo, tendo que cozinhar, mexer nas panelas e lidar com ele resmungando, chorando, pedindo atenção. E eu tô ensinando meu filho novas habilidades, né? Ele tá aprendendo que ele também consegue fazer certas coisas e eu vejo quanto que ele fica feliz, empoderado de si mesmo, o tanto que ele desenvolve isso.
Então, várias coisas da rotina da casa, assim, o Francesco de 1 ano e meio já faz. Por exemplo, quando eu tô cozinhando, é o Francesco que joga o lixo no lixo orgânico. Tem até um vídeo que eu mostro isso aqui no Instagram. É ele que eu ainda preciso, na maioria das vezes, mostrar para ele qual lixeira é qual, mas ele já tá aprendendo isso também, né? Eu uso muita fraldinha ecológica com ele, mas quando eu preciso usar a fralda descartável, é ele que leva a fraldinha dele, né? E aí, gente, essas pequenas coisas de uma criança de 1 ano e meio vão se tornando coisas que essa criança vai aprendendo a fazer a parte dela na dinâmica da casa. Eu vou ficando menos sobrecarregada, por isso menos cansada, por isso com menos tendência a ser reativa. Da mesma forma, né? Quando essa questão do cansaço mental, assim, quando o Francesco ele é incluído e aí de resmungar, né, a postura dele se torna o interesse, a participação, a dinâmica, por mais que ele jogue um pouco de leite para fora da vasilha, por mais que o lixo também caia para fora e que eu tenha que refazer alguns trabalhos, ainda porque ele está aprendendo e ele vai ficar bom nisso também, eu tô, além de tipo, evitar de ser uma mãe reativa, porque eu não tô nessa fricção de, tipo, choro de criança na minha cabeça, eu tô criando uma conexão, uma cooperação com o meu filho, uma parceria que eu já vejo com ele tendo apenas 1 ano e meio, me trazendo muitos frutos. Vocês fazem essas coisas nas casas de vocês? Porque é uma maneira muito simples da gente começar hoje e que traz muito efeito. Tá? Rocha Aparecida. Minha mãe teve 6 filhos e um marido que não ajudava, então por isso não tinha tempo para nos dar carinho. Hoje eu dou carinho para os meus filhos exatamente por não ter tido. Eu entendo isso. Total. Essa sobrecarga, né? Assim, eu acho que para a maioria de nós a realidade hoje é um pouco diferente. Nós temos menos filhos. Os companheiros são um pouco melhores, né, gente? Um pouco mais participativos, alguns muito mais, mas eu acho que na média aí um pouco mais. E a gente tem essa oportunidade também de... uma coisa que eu acho que é super legal da gente trazer aqui, né, é que os nossos filhos, isso não é obrigação deles. Eles podem sim começar a ganhar compromissos com a casa conforme eles crescem. Mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar a criança como se fosse responsabilidade dela limpar a casa, cortar a batata, né? Fazer essas coisas. Criança é criança, adulto é adulto. Só que a criança, ela não sabe diferenciar o que é brincadeira do que é arrumar a casa. Eu pego a vassoura, o Francisco quer brincar de varrer também. Né? E a grande alegria dele é colocar o lixo na pazinha e tentar equilibrar o lixo até a lixeira sem deixar cair. Às vezes cai, gente, cai. Então, assim, nesse processo de a gente estar educando crianças cooperativas, a gente vai ter que lidar com o erro dessas crianças, com o nosso erro. Errar faz parte do processo de aprender. Se você não permite que seu filho erre, ele não vai aprender. Todo mundo que aprendeu qualquer coisa errou antes de aprender. Né? Por que você faz, quando estava lá na escola aprendendo matemática, você fazia 1 milhão de exercícios? Porque você ia errar vários antes de ficar boa naquele exercício. Não é assim? Com raras exceções de pessoas que têm talentos especiais, essa é a regra. Então, assim, concomitantemente, a gente precisa estar desenvolvendo também esse olhar mais relaxado sobre a infância. Que a infância a vida toda mas a infância, especialmente, ela é esse espaço para o erro acontecer de uma forma muito leve, é o processo, né? Então a gente coloca, escolhas, ônus e bônus, né? Talvez eu vou ter que passar mais uma vez a vassoura, porque ele vai deixar cair um pouco de lixo, mas assim, qual que é o bônus, né? De deixar ele equilibrar o lixinho e se sentir participante, porque aí eu tô desenvolvendo, eu tô dando espaço pro meu filho desenvolver uma autoestima que não depende de eu estar elogiando ele o tempo todo. Não que eu não o elogie, mas assim, não depende da aprovação externa. Ele se percebe capaz. Aí era o que a gente estava conversando alguns minutos atrás, lá na vida adulta, ele vai ter coragem de fazer as coisas que ele quer, que ele acha que são positivas para a vida dele, mesmo que essas coisas sejam diferentes do que a maioria está achando que é o certo. Né? Ele vai ter esse bom senso de confiar que ele é capaz, sabe? E isso eu acho que isso é uma habilidade realmente assim,
Muitos de vocês trouxeram aqui hoje, e eu sinto muito, né, que se percebem incompetentes nessa habilidade de confiar em vocês, de saberem quem vocês são, de fazer essas escolhas e de não, né, estarem sempre submissas e submetidas à opinião do outro, de não, enfim, muitos relataram aqui de não ter essa força de sair de ambientes que vocês percebem que não são bons para vocês, né? A gente está ensinando os nossos filhos quando a gente está deixando eles simplesmente errar. E tá tudo bem errar, você não precisa gritar, você não precisa ficar nervosa, né? Você não precisa achar que aquilo é uma ofensa pessoal porque você acabou de limpar a casa. Mas ele tá lá com a pazinha levando pra lixeira e ele deixa cair um pouco e tá tudo bem. Olha, filho, caiu. Acho que a gente vai ter que refazer. Pega a vassoura. Como é que faz? Você tá mostrando pra ele que o erro faz parte do processo. Porque a maioria das pessoas que são muito inseguras de si, elas veem o erro como algo inadmissível e todo mundo erra. Aí ela vai tentar um novo projeto, vai tentar uma coisa nova, começa a dar errado, o que ela faz? Desiste. Ela não tem resiliência emocional para lidar com o erro. Ela não tem curiosidade para buscar soluções. A criança que está sendo educada para a cooperatividade, ela desenvolve essa curiosidade, essa mente de principiante, essa mente mindful, né? Que é essa mente, primeiro, autocompassiva, que acolhe o próprio erro com tranquilidade e que aprende a fazer isso, mesmo quando a autocrítica vem, apita aí na cabeça. E ela, além disso, ela tem essa mente, assim, de criatividade mesmo, né? Porque quem tá buscando soluções é a pessoa criativa. Criativo não é só quem é bom em artes, né? É quem tá realmente sabendo como buscar soluções. A Carla, minha filha vai fazer 3 anos e me sinto perdida. Só falo não pra ela, me sinto muito fracassada como mãe, Carla. Vou te falar uma coisa, você não é um fracasso de mãe, tenho certeza que você é uma ótima mãe. Tenho certeza absoluta disso, mas sobre isso que você acabou de falar, queria até trazer um dado aqui pra vocês. Quer ver? Olha só. Tem uma coisa que os cientistas descobriram, que é o seguinte, gente, eu fiquei um pouco chocada quando eu li isso. A gente gasta em média, quanto tempo que você acha que você gasta em média? Quando a gente fala média é assim, tá? Dos 0 aos 10 anos, né? Porque, óbvio, assim, uma mãe que tá com uma criança recém-nascida, ela vai passar mais tempo com o filho do que uma mãe que tem uma criança de 10 anos. Mas qual que vocês acham que é a média do tempo que um adulto passa com a sua criança por dia? E quando a gente fala desse tempo, é tempo diretamente focado naquela criança, né? Porque às vezes, sei lá, você tá em casa, mas aí a criança tá fazendo uma outra coisa, e você tá em outro lugar. Não tô falando disso, tá? Tô falando de você estar realmente com seu filho. Vocês sabem qual que é a média, gente? Coloca aí, o que vocês chutam? Enquanto isso, olha aqui, muitas vezes temos consciência disso tudo e aí temos que controlar a nossa impulsividade com elas nesses momentos dos erros, exatamente. É mais sobre nós, é totalmente sobre nós. É totalmente sobre inteligência emocional, né? E aí é por isso que a gente tá aqui, a gente tá fazendo essa parte muito importante do processo de nos reeducarmos, que é a gente já tem muita informação, né? A gente tá aqui também trazendo mais informação, mas aqui no Educar Zen, a minha função, o meu papel é exatamente vocês ajudarem a lidar com essa impulsividade, com essa reatividade. Que às vezes você sabe que gritar com seu filho é errado, né? Mas você não... Aqui, ó, vocês falam 30 minutos, 3 horas, eu vou chocar vocês agora. A média são 12 minutos, 13 minutos mais ou menos, por dia. Do 0, né? Quando a gente pega a média, como eu falei, porque é óbvio que uma mãe que tá com recém-nascido é diferente, 13 minutos. Desses 13 minutos, 9 minutos, a gente tá falando não para essas crianças. Não. Aí eu quero acolher a mãe que falou assim, eu me sinto péssima, eu me sinto a pior mãe do mundo, porque eu só fico falando não. Então você já percebeu que só falar não é uma coisa desgastante que vai podando a criança, não pode nada, não posso nada. A gente dá uma cortadinha, né, a mais na asa toda vez que a gente fala só um não. Eu quero trazer aqui algumas alternativas, tá, pra gente poder repensar esse não. Não, gente, é super importante, super necessário. Eu até fiz um vídeo aí, um reel, essa semana sobre o não.
Dá uma olhada lá depois para você poder talvez repensar um pouco e entender um pouco a mais sobre isso. Não é importante, ele traz limites, óbvio que não tem que ser uma palavra que eu acredito nisso muito, que tem que fazer parte sim da educação. O problema é quando tudo é não, né? Tudo é não, 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 não. Não pode, não pode. Para com isso, não. Como é que você se sentiria, talvez, se você tenha sido essa exata criança também? Que tudo era não, né? Então, a vida, ela ganha realmente um teor negativo e a gente quebra, né? A gente mata a confiança daquela criança ali. Criança que nasce realmente com esse ímpeto investigativo, essa vontade de investigar muito grande. Então, olha só, o que eu quero trazer para vocês aqui agora. Nossa live tá quase no final. E aí depois nos stories, tá? Eu quero que vocês vão lá nos meus stories mais tarde, porque eu vou colocar um conteúdo extra para vocês sobre essa live, tá? Vou ajudar vocês a entenderem como que vocês podem convidar os seus filhos a cooperarem, pensando em cada faixa etária, tá bom? Então isso eu vou colocar lá nos stories. Mas agora eu quero falar com vocês sobre as CQCs. O que são as CQCs? As CQCs são as conversas que conectam. Falei pra vocês que eu sou linguista, né? E eu tenho, enfim, realmente esse estudo aí sobre a linguagem, sobre como a gente se comunica. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maneira como a gente conduz por meio das nossas palavras, né? Por meio da nossa comunicação com a nossa criança, esse processo de educá-las faz muita diferença. Então, vou falar aqui para vocês alguns elementos que são importantes se a gente quiser convidar a nossa criança a ser cooperativa e não cegamente obediente, tá? Então, algumas coisas muito básicas, mas que às vezes a gente deixa escapar. Vai ficar salva sim, Jana, vai ficar salva. Então, uma coisa aqui muito básica que às vezes nos passa e a gente nem vê. Pedir por favor. Né? A gente muitas vezes tem esse hábito entre nós adultos, a gente sabe que essa é uma palavrinha mágica, né? A gente ensina as nossas crianças a falar por favor, mas muitas vezes quando somos nós requerendo algo a elas, a gente simplesmente dá uma ordem. Então esse por favor é o primeiro sinal que a gente dá para uma comunicação respeitosa, mesmo, né, que seja uma ordem que ela tenha que seguir, por exemplo, é inegociável, você precisa escovar seu dente. Mas quando a gente traz o por favor, a gente já estabelece um terreno ali de mais cooperatividade. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer, tá? Então essa aqui é a primeira dica. Por favor, muito simples, você pode simplesmente escrever, coloca uma fitinha no seu braço, que é a fitinha do por favor. Aí você vai sempre que olhar para ela, lembrar que quando você for falar com seu filho qualquer coisa, mesmo que seja não mexe na tomada, você vai pedir por favor, tá bom? E aí você vai ver que algumas coisas vão começar a mudar. Mas é óbvio que isso precisa estar junto com outras questões. Por exemplo, tom de voz gentil. Já tem muitas pesquisas mostrando que as nossas crianças, seres humanos em geral, vão ficar muito mais adeptos à cooperação quando a gente usa um tom de voz gentil. Sabe esse tom de voz que eu tô usando aqui com você? Imagina se eu estivesse te falando tudo isso que eu tô falando aqui nessa live, né? Que é uma live que tem um tom, assim, que, como muitas de vocês colocou, mexeu aí com vocês, né? Que te fez pensar em várias questões da sua vida, da sua infância, etc. Imagina se eu estivesse falando tudo isso gritando com você. Você ia estar se sentindo agredida, você ia estar se sentindo invadida e você ia estar com uma antipatia de mim, que assim seria quase que algo inegociável. Você estaria se sentindo julgada, concorda? Então, quando a gente fala com um tom de voz gentil com as pessoas, elas já ficam mais cooperativas. O seu filho também vai ficar quando você aprender a falar em um tom de voz mais baixo, mais pausado, mais respeitoso, olhando no olho dele, abaixando lá na altura dele para conversar, se aproximando, fazendo contato físico. Então essa é a segunda dica. E o Instagram já tá me falando que a live tá acabando, gente. Eu vou tentar falar aqui as outras rapidinho e pode ser que acabe aqui a qualquer momento, tá bom? Fazer perguntas abertas, tá? Evitar perguntas que seu filho vai responder sim ou não. Então, por exemplo, eu não quero desligar o celular aqui agora. Então, o que você acha que seria justo da gente fazer nesse momento?
Como você acha que a gente pode lidar com isso agora? Obrigar praticamente a criança a pensar, ela não vai responder sim ou não, né? Então isso também é muito interessante. Agora uma outra coisa muito legal da gente fazer. Ah, tá, só para complementar aqui, agora eu fico também assim, porque tá acabando o tempo. Mas eu coloco também o que eu não consegui falar aqui lá nos stories, tá bom? Eu faço um reel. Pronto, eu vou fazer um reel hoje com esse conteúdo, porque vai realmente acabar. Aí vocês me prometem, gente, que vocês vão lá ver, porque eu quero muito passar esse conteúdo pra vocês, mas já tô vendo que não vai dar. Se alguém também souber como que eu resolvo esse negócio do Instagram, que só me deixa ficar 1 hora na live, me manda um direct, porque eu não tô conseguindo resolver, tá? Aqui a Cleana falando, contribuição grandiosa, querida, que você tem dado para os educadores desse país. Gratidão, fico muito feliz. Gente, vai acabar. Um beijo.